Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e neste nosso curso de Custom Tech Inter. Se você caiu diretamente nesta aula, saiba que tem 6 aulas em dívida para você poder assistir. Bom, estamos aqui na tela com a nossa sexta aula, uma aula que foi muito quente na verdade, e vamos agora criar a nossa sétima aula como habitual. Bom, se inscreva no canal se você não é inscrito, está a chegar agora neste vídeo, deixa seu like no vídeo. Para você que já acompanha o canal, sabe que as nossas aulas e os nossos vídeos estão sendo top. Então, comente aí embaixo, diz o que você tem achado dos nossos vídeos e vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos aqui à aula 7.py, certo? Já criamos a nossa aula 7.py. Vamos na nossa sexta aula, na verdade, e Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e Ctrl V para poder colar a nossa aula 7. Bom, para você que já acompanha o canal, já sabe por que nós estamos a fazer isso, na verdade é para evitar fazermos todas as configurações que nós fizemos na segunda aula da janela. Então, vamos eliminar o conteúdo da aula 6 até aqui, sim, e vamos agora criar a nossa aula 7. Na nossa sétima aula, vamos agora falar acerca do text box, ou seja, caixa de texto. Então, vamos aqui, text box, entre parênteses, caixa de texto no Custom Tech Inter. Exatamente. Então, feito isto, sem muitas relações, caixa de texto é mais ou menos uma caixa, na verdade, text box é mais ou menos uma caixa em que você vai lá colocar o seu texto. E esse texto aí vai servir de certa informação para certa pessoa, a pessoa precisa de uma informação para poder usar o seu sistema e tudo mais. Então você coloca lá aquele texto. Por exemplo, estamos a falar de políticas de privacidade e tudo mais, você pode colocar naquela caixa de texto em que ele gera, ou seja, você pode colocar lá um texto infinito. Bom, então, dito isto, podemos agora começar a criar a nossa caixa de texto. Para criar nossa caixa de texto é o text box, então vamos usar como nossa variável text box mesmo, vou usar esta variável aí, você pode usar a variável que você quiser, e vamos dizer aqui 7k, perdão, 7k.7k text box, como você pode ver. Entre parênteses, como qualquer widget, primeiro você tem que inspecionar ou dizer acerca da sua posição. Então, ele está dentro da nossa janela mesmo. E aqui vamos dizer o width, nesse caso que é a sua largura. Então, o width, que é a sua largura, vamos dar uma largura de 250. Temos a nossa tela com... Vamos dar uma largura de 300 pixels e uma altura de 300 pixels também. Não, 350 pixels. Vamos dar uma altura de 350 pixels. Perdão, EIG. Vamos dizer o nosso EIG, na verdade, que é de 350 pixels, já que a nossa altura aqui é de 400. Bom, para o próximo passo, vamos posicionar o nosso text box dentro da nossa tela. Então, textbox.pack, vamos usar aqui o pack para podermos posicionar ali no centro da nossa tela, sem precisarmos de nenhuma configuração, já que na nossa tela não teremos mais nada para além deste text box. Vamos no nosso run and debug, vamos rodar nosso código e vamos verificar o que é que vai nos dizer. Run Python file, na verdade, e já temos aqui a nossa caixa. Podes ver que ela é mais ou menos que nem frame, na verdade. Tem a aparência de um frame, ou mesmo a aparência daquele que é a primeira caixa que nós fizemos na aula passada do Tab View. Então, como nós podemos adicionar texto dentro do nosso text box? Então, para adicionarmos texto dentro do nosso text box, vamos vir aqui dizer text box, nesse caso quer referenciar a ele com o nome da variável que nós demos, ponto insert, certo? Então, dentro do nosso insert, o que nós vamos colocar aqui? Primeiro, vamos colocar o nosso bed index, que é o index. Então, index, vamos colocar ele em 0.0 mesmo, e a seguir, vírgula, vamos dar mais ou menos o nosso título. Então, o nosso título podemos dizer que é
basicamente, sim, vamos dizer só título do seu texto. Exatamente. E aqui também vamos concatenar com o mais, na verdade. E aqui vamos dar o nosso corpo de texto. Então, para darmos nosso corpo de texto, vamos escrever uma simples coisa. Olá, Dev, estou aqui programando interfaces gráficas com Tkinter, ou seja, com custom Tkinter no canal Set Escola de Programação, e está sendo uma boa. Certo? Isto, para podermos cortar aqui, para não termos essa linha comprida, é só vir em Alt Z no VS Code para poder você quebrar a linha, ou seja, fazer o wrap. Então, aqui depois do nosso título, já sabemos a regra de concatenação em Python, aliás, de quebra de linha em Python, perdão, não concatenação, é quebra de linha. Então é só colocar /n para saltar uma linha e /n para saltar outra linha. E aqui também, no fim desta frase, podemos colocar um /n e /n também para saltar duas linhas. E esta informação aqui, na verdade, vamos repetir ela umas 20 vezes para podermos ter uma caixa de texto scrollável. Então, vezes 20. Você sabe como strings são multiplicados dentro de Python. Então, feito isto, já vamos ver a nossa caixa de texto com full de texto lá dentro. Aqui temos o nosso texto já ele multiplicado. Olá, Dev. Estou aqui programando interfaces gráficas com Custom Tkinter no canal Set Escola de Programação. E está sendo uma boa. Feito isto, temos aqui o nosso título do seu texto. Podemos fazer algumas manipulações dentro daquela que é a nossa caixa de texto. Como podemos manipular, ou seja, como podemos mexer com algumas coisas dentro de nossa caixa de texto no Custom Tkinter. Bom, basicamente temos atributos e vamos falar um pouco deles e vamos vir para aqui. Uma das coisas que nós podemos mexer é que quando você está aqui pode conseguir ver que temos este aqui, barra de rolagem, ou scroll bar. Então podemos mexer ele, as propriedades dele, nesse caso alterando a cor, tudo mais. Então podemos alterar a cor dele. Então para alterar a cor é só dizer scroll bar button color. Então ele tem dois comportamentos, tem um color, tem um overcolor. Então color nesse caso que é, vamos deixar o color em vamos deixar em verde. Então green, certo? Bom, eu não sou muito bem em dizer as cores. Eu só estou a colocar aqui as cores para você perceber que é possível mudar algumas coisas. Você poderá colocar as cores aí que te agrada no seu projeto. Então já temos aqui o nosso green. Mas você pode ver que quando nós colocamos aqui o mouse, ele muda de cor. Este é o over, na verdade. Então podemos também alterar a cor do over dele. Então aqui vamos usar o scroll bar button também, button over color, certo? Scroll bar button over color. Então podemos deixar ele em, por exemplo, red, certo? Se nós atualizarmos aqui, você poderá perceber que ele já está aqui em red. Quando você passa o mouse aqui, ele vem em red, já não está cinza como estava antes. Então, aqui, caixa de texto, essa caixa de texto, outras modificações podemos fazer também é borda. Podemos colocar bordas e verificar a cor de borda também. Então, podemos dizer aqui, border color, e vamos dar aqui quanto. Vamos dizer aqui, por exemplo, red também. Vamos dizer
a borda da cor da borda é red. Então, se nós atualizarmos aqui, poderás perceber que as bordas não estão visíveis. Por quê? Porque ele não tem agora nenhuma borda. Por padrão, ele não vem com nenhuma borda. Então, temos que definir as bordas. Então, podemos aqui dizer border width. Então, border width, vamos dizer que são 2 pixels, por exemplo. Já é suficiente para nós conseguirmos enxergar a presença das bordas. Então, temos aqui já as bordas presentes. Podemos também mexer com corner radius para deixarmos ele mais ou menos giratório. Então, corner radius, vamos dizer aqui que é mais ou menos 15 pixels. Então, para além de corner radius, que é o 15 pixels, podemos atualizar ele para você poder verificar. Temos aqui ele já deu espaçamento, porque quanto mais você dá esse corner, ele dá mais espaçamento ao texto para poder configurar essa borda, né? Esse raio, na verdade. Então, ele já tem aqui. Só que temos aqui o background color. Temos a cor de dentro, que é de fundo, que podemos dizer o foreground color, FG color. Podemos configurar ele em, por exemplo, teal. Teal é uma cor, na verdade, é uma das únicas cores que eu guardei na minha cabeça do VS Code. Então, temos aqui já a nossa cor alterada para o teal. Então, a outra coisa que também podemos fazer ou modificar aqui, a cor, para além de ser teal, você pode configurar a cor como transparente também. Então, você pode deixar a cor como transparente ou como teal, ou seja, como a cor que você desejar ou necessitar. Então, tirando isto, podemos também trabalhar com o foreground, ou seja, o border spacing. Então, border spacing, o espaço da borda, colocar, por exemplo, 20. Se você coloca 20, atualiza isto aqui, irás ver que ele deu muito espaçamento aqui para a própria borda. Do texto até a borda, podes ver desse scroll até a borda. Então é mais ou menos aquilo que quando estamos em programação web chamamos de... Meu Deus, estou a esquecer programação web, eu acho que tenho que mexer um pouco mais esses dias. Então chamamos de padding, na verdade. Então este é o padding que nós chamamos lá quando estamos em programação web. Ele dá esse espaço aqui. Então, é mais ou menos o padding que nós temos dentro do border spacing. Então, tirando isto, tem algumas propriedades, na verdade, que são bem incrementais, são bem simples, que nós já destacamos aqui, em que todas elas que nós destacamos são as mais essenciais, na verdade, que nós precisamos para poder trabalhar. Então, tem também o Activate Scroll Bar. Então, podemos dizer Activate Scroll Bar. Podemos dizer false ou true. Então, se nós dissermos aqui false, ele não vai ter aquela barra de rolagem. Podes ver aqui que não tem barra de rolagem, mas você pode rolar ele. Com certeza, podes rolar ele usando o seu mouse, consegues rolar, mas já não tem aquela barra de rolagem. Por padrão, ele vê em true, mas você pode forçar o próprio true. Se você não quer, talvez, ter uma eventualidade de um certo problema, você força o true e ele já vai trazer a barra de rolagem por padrão. Se você não colocar nada, também traz, mas é muito melhor, às vezes, forçarmos certas propriedades ou certos comportamentos dentro do nosso sistema. Então, tirando isto aí, já não tem mais nada que nós podemos ver dentro da caixa de texto. Bom, essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido, tenha entendido como você pode fazer aí a sua caixa de texto de uma forma muito simples, colocar as suas informações necessárias. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa seu like no vídeo e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá, nos vemos.